Esse é o item que você fez um acordo com o diabo. Depois que tudo terminou, Isabel entrou devagar, os olhos focados na faca ensanguentada na mão de Leilin. Ela sabia que algo estava errado sobre sua prima desde o começo, e que evidentemente ele estava escondendo alguma coisa. Além disso, Leilin não tentou esconder nada dela agora. Por isso, Isabel sabia que o rápido aumento de força de Leilin definitivamente tinha a ver com o demônio. No entanto, mesmo que ela descobrisse, ela não tinha planos de divulgá-lo. Parte disso foi por causa de sua relação desde a infância. Por outro lado, eles estavam todos no mesmo barco. Embora os demônios e diabos compartilhassem um relacionamento completamente antagônico e fossem duas forças opostas, não havia muitas diferenças em termos de seus seguidores. Isabel estava bastante preocupada, porque fazer negócios com demônios geralmente significava desistir da alma. Além disso, os demônios gostavam de usar todos os tipos de tramas para mordiscar a alma do contratante, fazendo com que eles se tornassem completamente depravados. Pode-se dizer que, para aqueles que eram experientes, os demônios eram muito piores que os demônios. É claro que, devido ao fato de os demônios se manterem ainda mais estritamente do lado do acordo, havia ainda mais crentes orando aos demônios do que demônios no mundo dos deuses. Depois de ver o olhar de Isabel, Leilin pôde dizer o que ela estava pensando. Não se preocupe. Eu não lidei com a minha alma. Leilin lançou uma bola de fogo de suas mãos, queimando os cadáveres murchados no chão em cinzas. Embora não houvesse muito a esconder de sua prima, ainda era melhor manter algumas coisas em segredo de seus subordinados. Seja cuidadoso. A astúcia dos demônios é famosa mesmo no vasto multiverso. Isabel ficou em silêncio depois do aviso, os olhos agora cheios de algum tipo de determinação. Quando voltaram ao acampamento, Ronald e Robin Hood, que não eram vistos há muito tempo, os receberam. Meu senhor, todo o acampamento foi expurgado. Robin Hood relatou respeitosamente. Originalmente parecia que ele havia sido rebaixado, e poucos prestaram atenção nele. A verdade era que ele estava escondido nas sombras, ajudando Leilin a administrar as verdadeiras elites em suas forças. Boa. Vamos para a frota. As coisas devem estar animadas lá. O rosto de Leilin se iluminou com um sorriso. Um pouco mais cedo. À beira-mar, no navio dos esqueletos negros. Um portão de teletransporte surgiu e Boruj e William tropeçaram pateticamente. Sem o alto mago Armor, William foi afetado apesar de ter escapado rapidamente. Uma grande parte de seu cabelo bonito já havia sido queimado, e agora era como um ninho de pássaro. Havia queimaduras por todo o corpo dele. O que está acontecendo? O que é isso? Explosões terríveis podiam ser vistas até na praia. William agarrou as grades, parecendo atordoado, gritando de forma maníaca. A sensação de ter uma escova com a morte deixou o medo em seu coração. Deve ser as explosões, mas o poder aumentou um pouco. Meus homens vão ser aniquilados. Boruj estava completamente bem, mas suas sobrancelhas franziram enquanto pareciam duvidosas. Por que eu não encontrei nada? Isso é algum tipo de nova técnica de ocultação, ou os efeitos de uma formação de feitiços em larga escala. Algo está errado. De repente, a expressão de Boruj mudou e um anel em sua mão explodiu, produzindo uma poderosa barreira mágica. Espada do mago. Uma espada mágica apareceu, colidindo com uma enorme machadinha voadora metálica. Um enorme estrondo podia ser ouvido no ar, as ondulações resultantes fazendo com que vários buracos enormes aparecessem no convés. Um inimigo. Quem é esse? Onde está o Citamo? Mostre-se. William notou que algo estava errado também. A grande explosão de antes atraiu a atenção deles, mas ele não encontrou nada de estranho ao seu redor. Estava quieto demais no convés e todos os piratas que ficaram para protegê-lo desapareceram. Você está procurando por isso? Uma enorme cabeça de tubarão foi jogada no chão.
Esta era a cabeça de um tubarão e que William estava muito familiarizado. Citamo parecia ter sofrido antes da morte. A área sob seu pescoço ainda tinha sangue pingando incessantemente, e parecia que seu pescoço tinha sido espremido enquanto ele estava vivo. Um enorme bárbaro apareceu na linha de visão de William, seus passos batendo no convés do navio. Ele levantou um enorme sabre, as lesões sangrentas em seu corpo já se curando rapidamente em demonstração de sua força vital surpreendente. É Ogde, o capitão dos bárbaros. Ele atacou furtivamente os guardas que ficaram para trás. William imediatamente adivinhou alguma coisa. Acontece que Igar Island era apenas uma fachada. Você já havia partido. Tudo era uma armadilha. Levaria 2 dias para chegar do campo de batalha, mas se houvesse um monte de elites que partissem antes, seria fácil esconder dos outros. Os lábios de William se curvaram amargamente. A maior parte do poder de sua família foi destruída e ele pode estar em perigo. Isso também seria um grande golpe para o seu status. Sem nossos homens coordenando com eles, este plano nunca teria funcionado. Quem foi? William rugiu para dentro. Seja cuidadoso. Eu posso não ser capaz de te proteger daqui a pouco. A voz de Boruj soou, fazendo com que William parecesse ainda mais amargo. Ei, jovem mestre do arquipélago báltico, finalmente nos encontramos. Uma sedutora raposa saiu de trás de Ogde, com dezenas de guerreiros bárbaros acima do nível 5 com ela. E aqueles Tigersarks? Por que eles vieram aqui com tanta facilidade? William negou que todos os piratas Tigersark tivessem sido eliminados. Afinal, era um grupo de larga escala comparável aos Black Skeletons, e até tinha um enorme grupo de Tigersarks. Nos mares, eles definitivamente seriam o rei. Você quer dizer aquele peixinho? Temo que eles tenham afundado no fundo do mar. Alguém providenciou o Tears Tigersarks para nós, e os efeitos são muito bons. Madame Tillen produziu uma garrafa de cristal requintada e a sacudiu, parecendo inocente e flertando como uma menininha que tinha conseguido um brinquedo amado. William olhou para ela sem expressão, começando a perder o foco em seus olhos. Seja cuidadoso. Este é um feitiço fascinante de um portador da linhagem calma. Um som enorme ecoou no ouvido de William, permitindo-lhe recuperar os sentidos, não mais se atrevendo a dar outra olhada na dama raposa. Boruj, o mago de alto nível. Boruj. Vou cortar sua cabeça e usá-la como uma taça de vinho. O líder dos bárbaros bufou rudemente, os olhos ficando vermelhos como se tivesse visto um inimigo. Como mago líder do Marquês Louis, Boruj trabalhou duro ao se expandir nos mares exteriores. O número de piratas bárbaros mortos à sua mão era inumerável e a relação entre eles era irreconciliável. Ogde rosnou, seu sabre emitindo faíscas que voaram por alguns metros. Parecendo indiferente, ele cortou Boruj. Quando a luz explodiu, até mesmo o convés que havia sido reformado e coberto com uma camada de magia parecia ser atravessado por algo implacavelmente, revelando enormes contusões. Boruj parecia solene e sério depois de testemunhar a aterrorizante ofensa do bárbaro, o feitiço em suas lembranças explodindo. Mão arcana. Uma enorme palma mágica se estendeu, colidindo com a lâmina para formar uma explosão aterrorizante. Depois que as ondulações se passaram, a luz de sabre afiada cortou a palma enorme em vários fragmentos, seu próprio brilho diminuindo. No entanto, ainda procedeu em direção a Boruj. Boruj franziu a testa e apontou para o chão. Wall of Iron. Uma parede metálica espessa apareceu, bloqueando a lâmina. Ainda assim, havia agora terríveis estrias de ferimentos nele. Isso não pode continuar. Boruj observava os guerreiros bárbaros de elite que o cercavam, especialmente Contillen, que podia usar magia, e alguns padres bárbaros, já tendo pensamentos de recuar. Com um aperto de mão, um intrincado pergaminho caiu em sua mão. Olhando para ele, uma rara expressão de mágoa apareceu, mas ele ainda o atacou. Bang! Uma névoa verde escura se espalhou sobre o convés,
e os guerreiros bárbaros que foram afetados imediatamente desmoronaram, corpos ainda torcendo inconscientemente. Tenha cuidado, este é um feitiço nuvem da morte. A voz da Madame Tilen soou. Depois, alguns rugidos podiam ser ouvidos de dentro da névoa, trazendo um horror com eles. Rugido. Alguns monstros verdes escuros enormes saltaram da névoa. Eles pareciam lagartos gigantes que tinham asas carnudas nas costas. Seus corpos estavam cobertos por uma camada de escamas e cuspiam feixes de fluidos corrosivos. Monster Summon de alta qualidade. Assim que esses poucos Wyverns de duas pernas começaram a incomodar Oged, outro Wyvern de duas pernas ainda mais enorme abriu as asas e voou para longe com duas pessoas a reboque. Vendo o Wyvern de duas pernas agilmente evitando os ataques de longa distância dos arqueiros, Oged trovejou, quebrando o pescoço de um Wyvern na frente dele. Mestre, por que não estamos nos teletransportando? Enquanto estava na expansiva parte traseira do Wyvern de duas pernas, William pegou uma balança e fez uma pergunta. Eu só memorizei um feitiço de teletransporte. Depois disso, precisarei usar pergaminhos. Boruj tinha um sorriso irônico. Não tenho certeza se o inimigo ainda vai nos perseguir. Então precisamos preservar nossa força. Droga. Pensando no fracasso desta vez, os músculos faciais de William começaram a se contorcer. Aquele Lenlin e os bárbaros. Um dia, toda a humilhação que sofri será devolvida a você. Receio que você não terá essa oportunidade.